Bem-vindos ao Trilha Cine, o novo quadro do canal. Aqui vamos mergulhar no universo do cinema. Eu sou Jacob, um apaixonado por filmes. Eu vou trazer resumos de filmes emocionantes, misteriosos e surpreendentes, sempre com aquele toque de curiosidade que faz a gente querer mais. Hoje, vou apresentar um filme que toca fundo no coração, O Seu Jeito de Andar. Então, peguem a pipoca e fiquem comigo. E se ainda não é inscrito, se inscreva e deixe seu like para fortalecer o canal. Vamos ao filme. Este é Jay. Ele nasceu em uma família muito rica, mas decidiu viver de forma independente em Los Angeles, porque nunca se deu bem com sua família, principalmente com seu pai. Infelizmente, a vida não correu bem para ele, pois acabou adquirindo o hábito de jogar e ficou preso em dívidas. E por conta disso, teve que trabalhar como zelador em um hospital psiquiátrico. Um dia, Jay foi a um bar e acidentalmente encontrou um agiota chamado Vincent, para quem ele devia dinheiro. Vincent cobrou a dívida, mas Jay mostrou a carteira e disse que não tinha dinheiro. Vincent deu-lhe até o fim da semana, ou ele mandaria seus homens matá-lo. No dia seguinte, no trabalho, Jay queria pedir dinheiro emprestado a seu colega de trabalho, mas ele disse que não tinha dinheiro e, em vez disso, aconselhou Jay a voltar para casa e participar do casamento de seu irmão mais novo, Jerry, e depois pedir dinheiro ao seu pai. Seguindo o conselho de seu colega, Jay decidiu ligar para seus pais e dizer que estava voltando para Nova Orleans. Na ligação, Jay mentiu dizendo que trabalhava como administrador no maior hospital psiquiátrico e tinha uma namorada que trabalhava como enfermeira. Seu pai, então, pede que ele a leve junto para conhecê-la. Ele tentou convidar todas as enfermeiras do trabalho para sair com ele, mas nenhuma estava interessada, devido à sua fama de bêbado e jogador. Durante o intervalo para o almoço, Jay foi chamado ao escritório de um médico, Dr. Bertleman. O médico estava zangado com Jay por ele ter dado a um paciente psiquiátrico uma revista inadequada e álcool. Ele então o advertiu para não interagir mais com seus pacientes. Na sequência, o Dr. Bertleman conhece sua nova paciente, Daisy, uma garota que tendia a se perder em devaneios desde que sua mãe morreu. Ela estava assustada e temia que sua mãe viesse assombrá-la. Sua condição exigiu que ela fosse internada em um hospital psiquiátrico. Naquela noite, Daisy gritou de repente. Jay, que estava passando, entrou em seu quarto e viu outro paciente fingindo ser médico, medicando Daisy. Após bater no agressor, Jay diz a Daisy para tomar mais cuidado e sai do hospital. Mas Daisy aparece atrás dele e diz que quer ir com ele. Jay se nega e dá dinheiro para ela pegar um táxi ou ligar para sua família, e sai. Mas Jay se vira e olha para ela, e sem conseguir deixá-la, a leva para um clube. Quando chegam ao clube, Jay fala com as dançarinas e pede a cada uma delas para fingir ser sua namorada e participar do casamento de seu irmão. Mas nenhuma quis. Nisso, uma funcionária do clube o chama e diz que Daisy está causando, e os expulsa do clube. Jay, então, tem a ideia de pedir a Daisy para fingir ser sua namorada. No dia seguinte, eles partem para Nova Orleans. Durante a viagem, Jay continua lembrando Daisy de fingir que trabalha como enfermeira no hospital psiquiátrico onde ele trabalha. Mesmo confusa, Daisy acena positivamente. No avião, Daisy causa confusões, começando por gritar no banheiro, acender as luzes e sentar na classe executiva sem permissão. Ao chegarem à casa dos pais de Jay, Daisy é apresentada à sua mãe, que a leva ao quarto de hóspedes para descansar antes do jantar. Jay sai para fumar, e seu pai o chama para conversar, mostrando sua coleção de carros na garagem e exibindo o raro carro que havia acabado de comprar. Durante o jantar, Jerry pergunta a Jay sobre seu trabalho atual. Jay mente e diz que é administrador em um grande hospital psiquiátrico. Daisy não consegue conter o riso. Jay diz que está prestes a começar um novo negócio e precisa de capital adicional. Seu pai desconfia, mas Daisy rapidamente ajuda a convencer seu pai e ele concorda em emprestar o dinheiro. Jay agradece a ajuda. No dia seguinte, a mãe de Jay vai até o quarto para avisá-lo que Daisy está limpando o banheiro. Jay, então, vai até o banheiro e pergunta por que ela está fazendo aquilo. Daisy diz que é seu dever diário.
Em casa, sua mãe sempre a mandava fazer as tarefas se quisesse ser amada. Do nada, Daisy admite que havia acabado de matar sua mãe. Jay fica chocado ao ouvir isso. Antes da cerimônia de casamento, a mãe de Jay vê Daisy usando um vestido muito curto e pede que ela use outro que está no guarda-roupa e a ajuda a se arrumar. O coração de Jay dispara ao ver sua aparência naquela noite. A cerimônia finalmente começa e Daisy se ajoelha pegando as flores espalhadas ao longo do corredor. Jay impede que ela passe vergonha. Depois disso, Daisy começa a andar pela festa e conhecer as pessoas presentes no casamento. Quando descobrem que Daisy é namorada de Jay, começam a falar mal dele, dizendo que ele é um mulherengo que já havia dormido com a esposa de alguém e era um bêbado inveterado. Um tempo depois, Daisy encontra Jay e o convida para dançar. Eles vão ao salão de baile e começam a dançar juntos, com entusiasmo. A mãe de Jay se aproxima e o puxa para dançar, enquanto Daisy dança com seu pai. O pai de Jay pergunta a ela sobre o trabalho real dele, mas Daisy hesita em contar. Ele continua a pressioná-la até que ela começa a hiperventilar devido a um ataque de pânico. Jay a ampara e seu irmão diz para levá-la ao hospital, mas Jay se recusa e diz que ela está bem, e a leva para fora. Jay, cansado do falatório, conta a verdade de que ele é apenas um faxineiro em um hospital psiquiátrico e Daisy, apenas uma paciente lá. Isso deixa seu pai furioso, e os dois vão embora. Quando chegam na casa de seus pais, Jay pega o carro novo da coleção de seu pai. Naquela noite, os dois saem de Nova Orleans. Durante a viagem, Daisy não para de tagarelar maravilhada com o carro. Isso deixa Jay mais estressado e ele decide deixar Daisy na estação. Jay diz que chamará alguém e simplesmente a deixa lá. Jay tenta vender o carro, mas o vendedor rejeita por suspeitar que o carro é roubado. Jay recebe uma ligação do Dr. Bartleman, que está furioso com ele por ter levado sua paciente embora. Mas Jay, muito irritado, desliga o telefone. Enquanto dirige, ele percebe os sapatos de Daisy esquecidos no carro e se sente culpado por tê-la deixado. Enquanto isso, Daisy espera fielmente o retorno de Jay. Um segurança que a observava sentada sozinha por tanto tempo se oferece para ajudar, mas Daisy recusa imediatamente, explicando que estava esperando seu namorado. Tarde da noite, Daisy decide pedir ao segurança que a leve para casa, mas de repente ela ouve uma voz, e ao se virar, Jay havia retornado. Ela, emocionada, começa a chorar. No dia seguinte, Jay e Daisy vão ao supermercado. Enquanto ela faz as compras, Jay espera do lado de fora. Ao ver um carro de polícia, ele entra no supermercado, pega Daisy e os dois fogem. O policial, ao avistá-los, entra no carro e começa uma perseguição. Mas Jay consegue despistá-lo. Ao cair da noite, Jay decide parar para descansar. Um tempo depois, Daisy o acorda e diz que tem um carro da polícia lá fora. Jay se esconde imediatamente e o policial bate na porta do carro. Daisy abre a porta e o policial imediatamente verifica o interior do carro, mas não encontra nada. Ele então decide procurar Jay na floresta. Daisy diz a Jay que o policial está procurando por ele na floresta e depois vai até o carro do policial e joga as chaves fora e os dois fogem dali. Eles chegam a um acampamento e se juntam aos campistas. Mais tarde, no carro, Jay não consegue dormir e se aproxima de Daisy para conversar. Daisy começa a perguntar sobre os rumores de que Jay teria dormido com a esposa de alguém. Jay admite e explica que foi forçado a fazer isso para conseguir dinheiro. No dia seguinte, eles continuam a viagem e param em um posto de gasolina. Jay tenta ensinar Daisy a dirigir, mas ela reclama que não consegue, mas Jay a encoraja. Na sequência, ele recebe uma ligação do Dr. Bartleman, que está furioso porque Daisy não retornou. Daisy ouve a conversa e, zangada, tenta roubar o carro e bate, mas Jay a socorre.
Ele a leva a um restaurante e pergunta sobre os problemas dela. Daisy explica que uma noite, ela ouviu sua mãe gritando e se assustou. Mais tarde, descobriu que sua mãe tinha morrido misteriosamente e ela foi levada ao hospital, apesar de se sentir bem. Daisy diz que ficou aterrorizada ao ouvir que Jay queria levá-la de volta ao hospital, mas ele promete que não fará isso. Enquanto isso, a polícia rastreia Jay e o prende. A mãe de Jay fica furiosa ao saber que o pai dele havia denunciado o próprio filho. Jay é libertado da prisão no dia seguinte, mas fica confuso sobre quem pagou a fiança até perceber que foram seus pais. Jay volta ao seu apartamento e o encontra destruído pelos homens de Vincent. Ele corre para o hospital, mas é impedido de entrar pelo Dr. Bertlemann. Desesperado, Jay decide acabar com sua vida nos trilhos do trem, mas é impedido por um oficial e encaminhado ao hospital para reabilitação devido às suas ações. Lá, Jay pede ao doutor que libere Daisy, pois ele tem certeza de que ela não tinha nenhum problema mental, principalmente depois de ouvir a história dela. Dr. Bertlemann fica confuso com o pedido. Daisy descobre que Jay havia sido liberado da prisão e pede aos guardas para deixá-la vê-lo, mas eles recusam, e ela chora descontroladamente. Enquanto Jay dorme em seu quarto no hospital, os capangas de Vincent o atacam. Felizmente, outro paciente vê o incidente e consegue salvar Jay a tempo. No dia seguinte, Dr. Bertlemann visita Jay, que estava sendo tratado no hospital após o ataque, e pede desculpas por ter julgado o caso de Daisy erroneamente. Ele descobre que Jay estava certo. Quem sofria de esquizofrenia era a mãe de Daisy, não ela. Alguns dias depois, mesmo sabendo que Daisy estava bem, o Dr. Bertlemann continua monitorando-a até ter certeza de que ela não tenha problemas mentais, decidindo, enfim, liberá-la do hospital. Ao ouvir isso, Daisy imediatamente arruma suas coisas e se despede de todos os residentes do hospital, especialmente do Dr. Bertlemann, que a havia liberado. Após se recuperar dos ferimentos e estar prestes a sair do hospital, Jay recebe uma carta de seu pai. Dentro da carta, há um cheque com uma quantia considerável de dinheiro e uma nota dizendo para ele usar o dinheiro para pagar suas dívidas. Seu pai também pede para ele voltar para casa e morar com ele novamente. Jay se apressa para encontrar Daisy, e quando finalmente se encontram, se abraçam calorosamente, prontos para começar uma nova vida juntos.